Agora eu quero falar um pouco sobre felicidade e expectativa. Qual é a relação que existe entre o contentamento subjetivo que nos toma e as nossas expectativas, ou seja, aquilo que nós esperamos que aconteça, a nossa vontade que pode ser realizada ou não, aquela ideia que apresentamos em nossa mente como sendo a ideal quando olhamos para um futuro. Até que ponto conseguir ou alcançar o sucesso dentro daquilo que se projeta para uma vida é necessário para que você se entenda como uma pessoa feliz. Hoje em dia é muito complicado ter um plano de vida bem traçado, bem definido e conseguir seguir esse plano à risca, porque nos são apresentados muitas possibilidades. E esse excesso de possibilidades pode gerar a ansiedade, porque a gente não sabe para onde ir, nós não temos clareza dentro daquilo que devemos fazer para alcançar esse tão desejado sucesso. Bom, Emile Durkheim escreveu uma obra que eu considero muito interessante, e essa obra se chama Anomia e Suicídio, onde ele percebeu que a ausência de normas pode tirar a vontade de viver. Ele, ao realizar a pesquisa que fundamentou o seu texto ou o seu livro, ele constatou que pessoas que tinham muita riqueza, que tinham uma vida cheia de opulência material, ao perder essa estrutura material ou ao perder essa riqueza, elas provavelmente também perdiam, pelo menos em sua maioria, essas pessoas perdiam também a vontade de viver. Isso até certo ponto é fácil de se entender, mas ele continuou a fazer pesquisas e viu também que pessoas que eram muito pobres e de uma hora para outra ficavam ricas, essas pessoas também perdiam o rumo e podiam conduzir as suas ações ou conduzir a sua vida de forma destrutiva, podendo ter um fim trágico também. Outra coisa que ele percebeu é que pessoas que eram pobres e almejavam muito a riqueza, e se essas pessoas que almejavam a riqueza não conseguissem alcançar sucesso nisso que pretendiam, essas pessoas também viviam tristes, deprimidas, desejando às vezes a morte. Bom, o que Durkheim entendeu? Ele entendeu que a ausência de normas que orienta ou que estrutura a vida, ela pode trazer um certo grau de ansiedade ou de tristeza, porque nós, seres humanos, nós entendemos que há um limite, ou podemos entender, ou temos a tendência de entender que há um limite máximo e um limite mínimo dentro do aceitável para que nós tenhamos uma vida boa. E quando nós estamos dentro desse limite máximo, isso segundo Durkheim, nós estamos satisfeitos. O problema é quando é retirado esse limite máximo e mínimo e nós nos vemos à deriva. Nós nos vemos lutando por algo que não sabemos ao certo o que é. E isso pode gerar cansaço, tristeza e até depressão. Então, em dias de mídia social, em dias de apresentação de desejos, de vontades que são tão necessárias para satisfação do ego, a gente tem que entender até que ponto alcançar objetivos que são definidos por outros e apresentados em uma realidade completamente diferente da realidade na qual nós existimos, na qual nós vivemos, até que ponto alcançar isso deve ser encarado como fundamental para a vida e para a felicidade. Porque hoje o que eu mais vejo nas redes sociais são pessoas apresentando experiências, mostrando aquilo que fazem, e você ou nós vamos consumindo aquilo, começando a entender que se nós não vivermos aquilo que foi vivido por outra pessoa, que está em outro contexto, se nós não tivermos a mesma experiência que aquela pessoa, a nossa vida é um fracasso. Se nós não viajarmos para comer aquele brownie ou aquele petit gâteau à beira do rio Sena, em Paris, olhando para a Torre Eiffel, a nossa vida foi uma vida miserável. Não importa se eu estou comendo brigadeiro em casa ou se eu estou comendo uma barra de chocolate belga numa padaria chique na Barra da Tijuca. Isso não é sucesso se eu não for para Paris comer o petit gâteau à beira do rio Sena. Por quê? Porque isso me foi apresentado através da mídia social, onde alguém disse que isso é a experiência mais sublime que ela pode ter, e eu olhei para aquilo e desejei aquilo, e a partir de então, se eu não viver aquilo, eu sou um completo fracassado. Você começa a entender que a gente começou a perder os parâmetros do que é sucesso e do que é fracasso, porque começamos a trocar experiências e experiências que são desenvolvidas nos mais diversos contextos da nossa sociedade. É, Se você for parar para pensar, há 60, 70 anos atrás, talvez seu avô, seu bisavô, ele se sentia plenamente satisfeito
isso é bem provável, né? Ele se sentiria bem plenamente satisfeito se ele tivesse um emprego, se ele conseguisse pagar a sua casa ou o seu aluguel, se ele conseguisse vestir e alimentar os seus filhos. Isso era uma vida de sucesso. Se ele conseguisse trabalhar até se aposentar, conseguisse criar os seus filhos, ele se sentiria um homem de família que foi bem-sucedido em sua vida. Contudo, ao que parece, em nosso tempo, a ideia de sucesso ela é bem mais complexa. A gente talvez tenha que ter um bom dinheiro guardado na conta, visto aí o livro do Primo Rico, né, daquele Tiago Negro, do 1.000 ao 1.000.000 sem cortar o cafezinho. A partir dessa ideia apresentada, nós achamos que todos nós temos que ser milionários, e se nós não nos tornarmos milionários, nós somos um fracasso, porque alguém apresentou um modelo econômico que possibilita a qualquer um ser milionário, e nós achamos que temos então que ser milionário para que sejamos pessoas bem-sucedidas e, portanto, pessoas felizes. Entendeu? Então, se nós não formos milionários, se nós não conhecermos a Europa, se nós não viajarmos todos os fins de ano, se nós não tivermos um carro do ano, se nós não tivermos o iPhone de última geração, nós somos um fracasso. Se as nossas postagens no Instagram, no Facebook ou no TikTok não tiverem o devido reconhecimento pela comunidade que circula por ali, nós somos pessoas fracassadas porque as pessoas não nos valorizam. E aí tendemos à depressão, tendemos a desenvolver em nós aquela perda pela vontade de viver. E esse é um problema que já é encarado como um problema clínico, social, um problema que aflige toda a sociedade. Pense um pouco sobre isso, sobre o que você entende como felicidade e o que você tem que ter para que você se entenda como uma pessoa feliz. Essa é a continuidade de uma reflexão que eu já postei aqui e eu vou continuar trazendo um pouco mais questões e um pouco mais pensamentos que cooperam para que a gente tenha um entendimento um pouco mais amplo do que é a felicidade, o que é algo tão importante para nós e tão difícil de se alcançar em nossos tempos, tá? Se você chegou até aqui e curtiu, se inscreve, curte, compartilha, isso vai ajudar o canal, beleza? Obrigado e até a próxima.